como cristãos, nós devemos pregar Jesus. Aí está a nossa missão: pregar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é simples. Paulo mesmo se propôs só pregar a Jesus Cristo. Quando pregamos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, estamos fazendo exatamente o que fez a igreja primitiva. Pregou Jesus. Paulo percebeu isso. Ele é o grande fundamento. Jesus é a pedra angular. Não tem outro fundamento. Jesus. Sobre este fundamento se edificou e erigiu a igreja primitiva. E se nós pregarmos a Jesus hoje, nesse início de terceiro milênio, estamos apoiados no mesmo fundamento da igreja primitiva, pregando Jesus, a pedra fundamental. Aí sairemos das outras pedras, as pedras do atalho, que querem se colocar no Jesus da igreja primitiva, que se querem colocar no Jesus fundamental. E vão pregar outras coisas, como está acontecendo, um outro evangelho. Isto já aconteceu nos dias de Paulo, quando Paulo era velho. Ele descobre que não estão pregando Jesus, estão pregando um outro evangelho. Já estavam saindo do fundamento. João descobre e percebe nos seus dias a mesma postura. Alguém está pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo prega Cristo, o fundamento. Não existe outra pedra fundamental. O fundamento do cristianismo chama-se Jesus Cristo, pois ele é o autor e o fundador da nossa fé. Ele é aquele que veio do alto. Ele é aquele que conhece as coisas do alto e veio revelar a vontade do Pai. Por isso que ele dizia: Filipe, você não vê? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus estava dizendo que o Pai estava nele. E que ele veio exatamente para isso, mostrar à humanidade o Pai. Em outras palavras,
mostrar à humanidade a vontade de Deus. Pois o homem nunca viu Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. É bem claro a posição de Jesus Cristo. Jesus é o caminho que mostra Deus. Porque é aquele que traz dentro de si as palavras do Pai. Ele disse: as palavras que eu falo não são minhas. Eu não venho testemunhar de mim mesmo. As palavras que eu falo e entrego a vocês são as palavras que o Pai me dá. São essas que eu entrego a vocês. Então somente Jesus Cristo tem o caminho da vida. Pois ele traz dentro de si as boas novas, isto é, as mensagens do Pai, as mensagens de Deus. Nós não vemos Deus. Por isso, muita gente pergunta: fale da existência de Deus. A existência de Deus. Se você quer conhecer a existência de Deus, você tem que passar necessariamente por um canal. E esse canal chama-se Jesus Cristo. Por isso que para conhecer a existência de Deus, a vontade de Deus, você tem que ir até Jesus Cristo. Daí ele ser o autor e consumador da nossa fé. Não há outro caminho. Se você pegar outro caminho, você vai dar nos caminhos do atalho. E todo caminho do atalho vai levar você mais distante de Deus. Este é o fim dos caminhos do atalho. Todo caminho que não conduza você a Jesus Cristo, a ter Jesus Cristo dentro de você, a ter Jesus Cristo dentro de você, é um caminho de atalho. Não está fazendo realmente nada por você, absolutamente nada. Está apenas te levando para mais longe da percepção de Deus. Então hoje a gente está descobrindo o nosso fundamento. Jesus Cristo, a pedra angular. Foi justamente nesse ponto que os judeus tropeçaram. E por tropeçarem, eles perderam a visão do Messias, o desejado da nação. E hoje nós podemos também tropeçar na mesma pedra de tropeço que tropeçou os judeus. Quando nos apegamos a teologias, quando nos apegamos a conhecimento de homens,
quando colocamos o conhecimento de homens acima do conhecimento de Jesus Cristo. Aí pegamos o atalho. Aí vamos cair nos igrejismos, nos denominacionalismos. Pegamos o atalho. Vamos ver Jesus sobre a ótica das interpretações dos homens. Aí teremos diante dos nossos olhos a percepção de muitos evangelhos. Muitos evangelhos. Aí precisamos de um Paulo. Precisamos de levantar um Paulo nesse terceiro milênio, que pregue a Jesus Cristo e não outros evangelhos. Pois hoje há evangelho para o rico, há evangelho para o pobre, para a classe média, para o jogador de futebol, para o hippie, para o pop, para o funk. Vários tipos. Perdemos a verdadeira direção. Estamos caindo no caminho do atalho. E são muitos. Nós temos que voltar para o nosso fundamento. Nós temos que voltar para a pedra angular. E esse fundamento, essa pedra angular, chama-se Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não é o igrejismo. Não é o denominacionalismo, não é o tradicionalismo, não são as instituições religiosas. O autor e consumador da nossa fé chama-se Jesus Cristo. E você vai encontrá-lo através das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Pois Jesus disse: se o Pai não trouxer você a mim, de forma alguma você virá a mim. Nem por todos os igrejismos que tiver sobre a terra você irá a Cristo. Se o Espírito Santo não trouxer você a Jesus Cristo. Então temos que conhecer o Espírito Santo. Pois é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem traz Jesus Cristo para dentro de nós. Pois Ele é o Espírito da verdade. E a verdade, quem é? Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. Aquele que vai trazer Jesus Cristo real, vital, para dentro de você, para dentro de mim, para dentro de nós. E assim nós constituiremos a Igreja de Jesus Cristo na terra sem rótulo. Uma igreja não condicionada por rótulos, não manipulada por rótulos. Não seremos encaixotados. Pois os rótulos nos encaixotam em 4 paredes. E cada uma tem a sua ideologia, tem o seu endereço. E aí nos dividimos. E o amor de Cristo que deve nos unir não é apresentado. A separação. Eu sou dessa igreja, aí eu sou daquela outra, eu sou da outra. Ah, eu não gosto daquela, eu gosto da outra. Eu não gosto da ideologia, divisão. Foi isso que fez o outro evangelho, ou os outros evangelhos. Nos dividiram o cristianismo. Um escândalo. Um cristianismo dividido. E tendo a mesma palavra, as Escrituras Sagradas na mão.
e cantam glória, glória, aleluia. Mas estão divididos pelos rótulos, pelos caixotes, onde estão encaixotados, sendo massa de manobra. Esse é o cristianismo que eu vejo nos meus dias. Abandonaram Jesus Cristo. Estão pregando igrejismo. Estão pregando igrejismo. Estão pregando denominacionalismo como fundamento. Mas a hora finalmente chegou. Nesse terceiro milênio, um versículo brilha diante dos nossos olhos. Romanos 8:19. Vamos marcar esse versículo? É ponto de partida, é luz para os nossos caminhos nos dias de hoje. Romanos 8:19. A natureza espera com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação das novas criaturas, aqueles nascidos da água e do Espírito, aqueles nascidos da palavra e do Espírito Santo. Aí está a manifestação da nova criatura. O mundo está esperando o aparecimento desta nova criatura. Pois há 2000 anos o mundo tem presenciado o religioso nascido do igrejismo. O igrejismo só produziu com sua ideologia ou ideologias o religioso, que usa as escrituras sagradas, mas para justificar o seu igrejismo, seu denominacionalismo, seu caixote, as quatro paredes onde ele vive. Mas agora chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus. As novas criaturas. Aqueles que põem Jesus Cristo como a pedra fundamental, autor e consumador de sua fé, e são dirigidos pelo Espírito Santo. Isso vai fazer diferença. Você não vai ser mais manipulado. Você não vai se tornar marionete na mão de homem algum. Você não vai andar atrás de homem e dizer: abre a escritura, me ensina. Porque você agora descobriu que você tem um mestre por excelência. Quem é seu mestre por excelência? O Espírito Santo. E as escrituras dizem: se você tem o Espírito Santo, você não precisa que nenhum homem te ensine. Leia João, o Evangelho. Leia, destaque essas palavras do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não precisa que nenhum homem te ensine. Você não precisa de mim, não precisa de outro homem que te ensine. Porque o Espírito da verdade, ele vai guiar você em toda a verdade. Para isso foi dado o Espírito Santo, para trazer Jesus Cristo vivo, vital, ao nosso coração. E o conceito de igreja precisa ser modificado. Igreja é você, igreja somos eu. Igreja não é quatro paredes. Igreja não é doutrinas, não é dogmas. Você não sabe que o Espírito Santo vive em você? Paulo diz isso. E se o Espírito Santo vive em você, você é o templo de Deus, a morada de Deus, a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Quatro paredes? Caixotes?
Não, isso é massa de manobra. A igreja de Deus é você. Lugar onde o Espírito Santo habita. Você é a casa de Deus. Agora, você e eu, tendo o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas, temos Deus conosco. Então, nós, aí vira plural, nós somos a igreja de Deus. Captou a ideia do conceito da igreja de Deus nas Escrituras Sagradas? É você, sou eu. E daí o plural, nós. Deus não morreu por igreja nenhuma. Deus não criou igreja nenhuma. Quem criou a igreja são os teólogos, os bacharéis de teologia, os mestres, os doutores. O intelectualismo, à luz dos homens. Em outras palavras, à luz das virgens imprudentes. Aquelas virgens imprudentes que Jesus falou, que cujo destino final vai ser o inferno. As virgens imprudentes, o destino dela é o inferno. E são puras, são puras. Tem as escrituras, a candeia na mão e ela brilha, mas com óleo estranho, óleo do intelectualismo do homem, da força do homem. Mas felizmente tem 50% chamado as virgens prudentes. Aquelas que descobriram o Espírito Santo, descobriram o óleo verdadeiro, não estão sendo manipuladas em quatro paredes. É essas, quando chegar outra madrugada e ouvir a voz, o noivo chegou. A luz dela está acesa ali, olha, brilhando. E vão se dirigir para o caminho dos portais abertos da eternidade. A outra luz não brilha mais. A luz estranha não brilha mais, a luz dos teólogos não brilha mais. E elas ficam desesperadas, porque não tem luz para seguir daquele ponto onde se ouviu o noivo é chegado até os portais abertos da eternidade. As virgens imprudentes não têm óleo. Aquele óleo dela não serve para dirigi-las até os portais abertos da eternidade. E elas pedem para a outra, me dá da tua luz. A outra fala, não posso dar. É algo que está dentro de mim. Não é coletivo. Foi gerado dentro de mim. É o Cristo vivo dentro delas. E elas falam, o que faz? O que vamos fazer? Vai buscar o teu óleo no mundo. Vai buscar o teu óleo no mundo. O mundo foi o teu fundamento. Vai buscar. E as tolas vão buscar o óleo no mundo. Retornam com o óleo do mundo. Só que quando elas chegam, tarde demais. Os portais abertos da eternidade estão fechados. O óleo do mundo não abre porta para a eternidade. O óleo do mundo brilha. É empolgante. Mas é o brilho do ouro do tolo. Nem tudo que reluz é ouro, diz um ditado popular. E elas pegaram esse ouro do tolo. Resultado, quando chego lá, os portais da eternidade estão fechados. Destino, inferno. É aí que vão ver os ais dos seus caminhos e das suas escolhas, dirigidas pelo intelectualismo, pela luz do intelectual, pelo brilho do intelectual, pelo gosto da cultura, da força do braço humano. Por isso, queridos, é hora de a gente refletir
e vê qual é o óleo que está em nossa lâmpada. É o óleo do intelectualismo do homem? Dos igrejismos, dos denominacionalismos, dos tradicionalismos? Do braço do homem? Ou é o óleo do Espírito Santo? O mestre por excelência? É uma advertência. Qual é o óleo que você carrega dentro de si? O gosto pela cultura dos homens? O intelectualismo dos teólogos? Dos doutores, dos mestres, dos bacharéis? Ou é o óleo do Espírito Santo? É uma advertência. Quem deu essa advertência chama-se Jesus Cristo. Ele contou a história, a parábola das virgens, que a gente não vê nas pregações, porque elas vão mostrar o caminho. Então a nossa pregação deve ser Jesus Cristo. O nosso mestre Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não chegamos a lugar nenhum quanto a nosso destino aos portais abertos da eternidade. Pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. É a época da descoberta do Espírito Santo. Aquele que nos convence da justiça, do juízo. Isto vai fazer a diferença. Descubra o Espírito Santo, o seu mestre. E quando você descobrir o Espírito Santo, você vai ver que o que João disse no Evangelho é verdade. Você não precisa de homem algum para instruir você. Você tem o Mestre Supremo. Quem é o nosso Mestre? Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir a Jesus Cristo. Vai trazer Jesus Cristo vivo, vital, para dentro de nós. Por isso que Paulo fez a opção certa. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas palavras maravilhosas, em que o nosso fundamento, a nossa pedra fundamental é Jesus Cristo. Os judeus perderam essa pedra fundamental. Se escandalizaram com Jesus Cristo. Perderam a sua grande oportunidade. Caíram em grandes trevas. Caíram em grandes trevas. Hoje se oferece oportunidade para a gente se perder também nos igrejismos, nos denominacionalismos, na força do intelecto dos intelectuais, dos teólogos. Mas nós temos, do outro lado, o Espírito Santo. Ele vai nos guiar em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Jesus Cristo. Agora, nós temos o momento da decisão. Virgens loucas ou virgens prudentes? Qual é o nosso lugar? Amém. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos quebrar toda a força do mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, sai de nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, agora, em nome de Jesus Cristo. Sai do aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual. Sai todo mal dos nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, braços e pernas. Tudo que é mal, toda infecção, sai em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos as suas forças. Agora todo espírito nervoso, raiva, rancor, depressão, angústia, saia de nossos corações, nossos espíritos, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossa vida. Todo tranca-rua, sai de nossa vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. Você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.